constante, firme amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação, refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando e fortalecendo as vossas vidas. Mais uma vez aqui para trazer o estudo da Palavra do Senhor ao seu coração. Hoje, domingo, dia 26/7, Escola Bíblica Dominical, e hoje nós estudaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27, e o nosso tema será: o Mestre está conosco nas tempestades. Mas antes disso, nós faremos uma oração, agradecendo a Deus por tudo e que Ele ilumine a nossa mente para esse momento de estudo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, querido e bondoso, maravilhoso Pai, queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Também queremos agradecer pela proteção, agradecer a Ti, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Continue, Pai, fortalecendo os nossos corações. Pedimos a Tua bênção também sobre os enfermos, que o Senhor cure e sare segundo o Teu poder. E ilumine a nossa mente para esse momento de estudo. Em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos ler o nosso texto. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, nos diz assim a palavra de Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo mostrando a sua autoridade sobre os fenômenos da natureza. No capítulo 8 de Mateus, vemos que Jesus ele estava operando várias curas. Ele começa falando sobre a cura de um leproso, a cura
do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro, e do verso 16 ao verso 17 diz que ele fez outras curas. E vemos que a multidão estava apertando o Senhor Jesus Cristo, então ele pede para passar para outra margem. Então eles entram no barco e neste momento vemos que na travessia, no percurso, o Senhor cansado, exausto, porque tanto ensinar e de tantas curas que realizou, ele pega no sono e vem uma grande tempestade e os seus discípulos ali naquele momento ficam cheios de temor dentro do coração, e vemos então a reação desses discípulos e acordando o Senhor Jesus Cristo, mostrando até mesmo falta de fé neste momento que estava se envolvendo, e a ação de Cristo repreendendo a tempestade e trazendo bonança. Isso nos ensina que o Mestre está conosco nas tempestades, é Ele que acalma o nosso coração, é Ele que vai nos ajudar a passar por todas as diversidades. E dentro do nosso tema, nós vamos aprender que o Mestre está conosco nas tempestades, nas mais diversas circunstâncias. Nós vamos aprender que nesses momentos nós devemos ter a real consciência de quem é o Senhor Jesus Cristo, conhecer e ter essa ciência, quem é Jesus Cristo na nossa vida, e falaremos também que nessas tempestades nós estamos seguros em Cristo Jesus, porque Ele está conosco no barco. E eu quero, nesse momento introdutório, citar aqui uma parte de uma música bem antiga, que diz: com Cristo no meu barco tudo vai bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. É um antigo cântico que nos lembra que Cristo está conosco nas adversidades, Ele vai nos ajudar a passar por essas tempestades. Às vezes as tempestades têm como objetivo nos assustar e também fazer a nossa fé vacilar. E as tempestades, meus amados e queridos irmãos, elas fazem parte da nossa vida cristã. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Então nós vemos que passaremos por lutas e por adversidade, que as tempestades fazem parte da nossa vida. Porém, nós devemos pensar na pessoa de Cristo, que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor onipotente, e que Ele vai nos acompanhar nesse grande mar da vida que nós estamos vivendo, passando, e que podemos desfrutar da segurança que deriva do conhecimento que temos da pessoa que Ele é, que Ele é aquele que acalma as tempestades, Ele é o Salvador das nossas vidas. Como eu falei, o nosso primeiro ponto vai falar que o Mestre está conosco nas tempestades, e se envolve as circunstâncias mais adversas da nossa vida. Jesus, ele teve aqui no contexto, vai dizer que ele teve um momento exaustivo, um momento muito cansativo, de ensinamento, de curas, e vemos que ele pede para atravessar ali o mar da Galileia, e vem sobre o barco então uma grande tempestade. Diz que não era uma tempestade qualquer, diz que era uma tempestade que vinha com bastante violência, as ondas vinham com violência, a ponto de varrer o barco, ou seja, de afundar o barco. E nesse momento Jesus estava dormindo profundamente, e os seus discípulos ali desesperados, cheios de temores dentro do coração. Eles incomodados com este sono do Senhor Jesus Cristo, essa tranquilidade que o Senhor Jesus Cristo estava tendo ali, com essa aparente indiferença que ele estava passando ali. Então os discípulos acordam o Senhor Jesus Cristo, e vemos ali que ele vai repreender então a tempestade. Isso nos remota também a alguns salmos do rei Davi, vem na nossa mente, no nosso coração, que Davi também ele vai falar sobre esse aparente silêncio de Deus quando ele clama, quando ele pede. Então, até mesmo ele vai, no Salmo 13, ele vai dizer: até quando, Senhor? Até quando meu inimigo? Até quando essa situação? Até quando sofrerei vexames? Como o Senhor, nosso Deus, tivesse silêncio diante da situação que ele estava passando. Embora pareça que nós estamos sós, desamparados, mas nós não estamos. Ele está providenciando assim o livramento e o cuidado dele sobre as nossas vidas. Então, em meio a essas dificuldades, essas lutas, essas tempestades que nós estamos passando,
nós devemos buscar auxílio em Deus em todas as adversidades e circunstâncias de aflições que nós estamos passando, entendendo que nós não estamos sozinhos, que Cristo está conosco até nessas adversidades. Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós não estamos sozinhos. E não vamos nos enganar, irmãos. Neste mundo caído, teremos muitas aflições, muitas dificuldades. Mas o ensino aqui, o recado de Deus para a minha vida e para a sua vida, é que Ele está conosco. E o Mestre, Ele pode acalmar as tempestades. Segunda coisa que nós vamos aprender aqui é sobre ter o conhecimento de quem é Jesus na minha vida e na sua vida. Se temos Ele como nosso Mestre, nós temos de ter a real compreensão. Quem é Jesus? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então Jesus aqui, ele vai repreender a tempestade. No versículo 26, nós vemos que os discípulos então vão acordar o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: homens tímidos, homens de pequena fé, e levantando-se, repreendeu o mar e se fez grande bonança. Fez grande bonança, ou seja, acalmou a tempestade. Jesus, ele repreendeu a tempestade. E os discípulos ficaram como? Os discípulos ficaram maravilhados, mas ficaram cheios de temor e de espanto diante dessa situação. E no verso 27, eles vão, até mesmo entre eles, a conversa, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, de vez eles terem uma atitude no coração deles, uma atitude de gratidão, eles responderam com assombro diante da demonstração do poder do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui demonstra o quê? Demonstra que até então não sabiam quem ele realmente era, ou não tinham ainda a noção correta de quem era Jesus Cristo. E olha que Jesus Cristo já operou muitas coisas aqui para trás, muitos milagres. Nós vemos que Jesus Cristo já tinha operado, e esses discípulos estavam andando com o Senhor Jesus Cristo, estavam caminhando com o Senhor Jesus Cristo, mas eles não tinham ainda a real compreensão ou conhecimento quem estava com eles ali naquele barco. E, irmãos, e muitas vezes na nossa vida não é diferente. Não é diferente. Muitas vezes nós estamos passando por luta, estamos passando por adversidade, e de vez de nós olharmos para a pessoa de Cristo, quem Ele é, nós nos esquecemos. Nós esquecemos quem é Jesus Cristo, quem está conosco nas nossas vidas. E nós devemos lembrar, nós temos conhecimento, quem é esse Jesus. Quando eles fazem essa pergunta, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem, nós sabemos quem é Ele. Ele é aquele que veio neste mundo com a missão de morrer por mim e de morrer por você. Ele é aquele que venceu a morte, o último inimigo. Ele foi aquele que morreu por você ali na cruz. Ele foi aquele que ressuscitou. Ele é aquele que fez a promessa que um dia voltará. E este é aquele que fez a promessa que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Ele é o nosso Salvador. Nós temos, irmãos, essa noção correta de quem é Jesus Cristo. Então, nós entendemos que Ele estará conosco nesses momentos, nos ajudando. Teremos muitas dificuldades, teremos muitas aflições, mas não devemos perder de vista quem é o Mestre. O Mestre está conosco, Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas. Conhecer a Cristo é algo fundamental na nossa vida e principalmente na nossa caminhada e na nossa jornada cristã. Então esse é o nosso segundo ponto. Nosso terceiro ponto é que o Mestre está comigo nas tempestades e por isso que eu tenho que me sentir seguro. A segurança
em Cristo. Que segurança tem em Jesus? É um cântico que nós entoamos também. E nós devemos fazer valer isso. Que segurança tem em Cristo Jesus? Então, quando o Cristo aqui é despertado pelo seu discípulo, no verso que eu acabei de citar aos irmãos, o versículo 26, ele vai repreender a tempestade e diz que ali o vento lhe obedece e tudo se transforma em abundância, tranquilidade. E aqui tem uma regra básica para minha e para a sua vida, que na presença do Mestre estamos seguros. E é isso aqui que Jesus Cristo ele vai ensinar nesse versículo 26. Quando ele chama a atenção, quando ele pergunta ali para aqueles homens, ele vai dizer, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Ou seja, a regra básica que Jesus está ensinando a eles, e para mim, é que quando Jesus está no barco, quando Jesus está presente, nós devemos nos sentir seguros. Por mais que as adversidades, por mais que os ventos vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida, as ondas de forma violenta, que vêm até o momento e vai querer nos amedrontar e até mesmo nos amedronta, e é dessa maneira que nós devemos acalmar o nosso coração e dizer, o Senhor Jesus, o Mestre que acalma as tempestades, Ele está sobre a minha vida, é Ele que cuida da minha família, é Ele que cuida da minha igreja, é Ele que vai direcionar todas as coisas, eu confio nele e o meu barco não vai afundar, porque é Cristo que está comandando a minha vida, Ele tem o melhor para mim e nenhum dos seus planos vai ser frustrado na minha vida. Os discípulos aqui, eles estavam olhando o tamanho das ondas e a fúria das tempestades, e estavam cheios de temor porque eles estavam fazendo isso. Na minha vida e na sua vida também não é diferente. Muitas vezes nós olhamos somente para os tamanhos dos problemas, dos ventos, das ondas, e aí nós começamos a naufragar na nossa vida. Vamos lembrar quando Jesus ele anda sobre as águas, também no momento de tempestade que os discípulos estavam passando. Vemos ali nos evangelhos que cita um dos discípulos, Pedro, e que até mesmo faz a pergunta, se tu és o mestre, permita que eu vá até a ti. E vemos que Pedro, ele andou literalmente sobre as águas, mas ele estava olhando para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse, então vem. E diz que ele estava andando sobre as águas. E assim acontece na minha e na sua vida. Quando nós olhamos para Cristo, nós vamos passar pelas tempestades, nós vamos andar sobre as ondas, nós vamos passar pelos ventos. Mas diz o texto também que quando Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus Cristo e olhou para as ondas, para os ventos, diz que ele começou a afundar, a naufragar. E o Senhor Jesus Cristo estende a mão para ele, então ele retorna e eles vão para o barco e diz que o vento, as ondas começam a se acalmar porque o Senhor Jesus Cristo repreendeu todas as coisas. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ele associou o medo e a reação de desespero dos seus discípulos por falta de fé. Na nossa vida também é assim. Muitas vezes o medo perdura no nosso coração e até mesmo o desespero por falta de fé. Por falta de fé. Não estou dizendo que o medo não vai bater no seu coração. Ele bate constantemente, o temor. Mas por isso que a palavra de Deus nos lembra que a palavra temor aparece 364 vezes na Bíblia aproximadamente, nos lembrando que o Senhor, nosso Deus, está dizendo todos os dias, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, não tenha medo, estou contigo todos os dias. Então todo dia Ele vai nos lembrar que Ele está conosco. A presença de Jesus no barco deve e deveria dar segurança e tranquilidade aos seus discípulos. Jesus na minha vida e na sua vida, Ele tem que trazer segurança, Ele tem que trazer tranquilidade sobre a nossa vida nesses momentos de tempestade, nesses momentos de aflições que nós estamos passando. A fé em Jesus traz segurança, mesmo quando as circunstâncias são adversas e não conseguimos ver uma saída diante dessa situação. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que a luta seja grande, mas nós devemos colocar as nossas vidas, olhar para o autor e consumador da nossa fé,
porque é Ele que vai trazer tranquilidade, é Ele que vai trazer iluminação no nosso coração. Então, meus irmãos, nós terminamos aqui a nossa lição, que o Mestre, Ele está conosco em todas as adversidades da nossa vida, acalmando o nosso coração, e que diante das adversidades nós venhamos ter esse conhecimento de quem é Jesus, que Ele é aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, e também que em Cristo nós temos toda a segurança. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento e que Deus abençoe a sua vida. Senhor nosso Deus, querido e bondoso Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado grandemente. Obrigado porque temos a certeza que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Obrigado porque nas adversidades o Senhor, Pai, tem nos ajudado. E em Ti nós temos a segurança que o Senhor vai nos ajudar e que passaremos por essas lutas, por essas aflições. Continue nos fortalecendo.